Meus amigos, mais uma aula aqui. Então, só retomando um pouco a aula anterior, né? Eu estava numa situação em que eu estava numa dificuldade financeira e aí eu consegui um processo seletivo, através, né, do processo seletivo do IBGE, eu consegui o cargo lá de agente de pesquisa e mapeamento, cargo temporário. E aí, depois disso, eu consegui restabelecer, né, minha reserva de emergência lá. Então, eu financeiramente eu consegui juntar uma grana e agora eu podia viajar, adquirir material, enfim, continuar a minha preparação para concurso em alto nível. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei assim, ó, eu continuo seguindo na linha que eu tava antes, né, que era concurso do judiciário, ou eu tentava uma nova abordagem, né? E aí veio uma questão, né, do que muitas vezes essa frase eu gosto muito, você tem que dar um passo atrás para dar um salto para frente, né? Então, naquela altura do campeonato, eu eu entendia que a abordagem de tentar concurso do judiciário não era, talvez não era a melhor estratégia, né? Então, pelo meu desempenho na época, em simulados e tudo, eu, eu constatava assim, de uma maneira bem objetiva e racional que naquela altura do campeonato tentar concurso no judiciário, é, que é um concurso mais concorrido, né, que exige um alto preparo, né, muitas vezes os candidatos eles tentam para o cargo de analista, mas tentam de técnico também, então apesar do cargo ser de técnico, você concorre com gente do nível de analista. Enfim, e era fora da minha área de formação, né? Então, tudo isso eu levei em consideração, né? Então, é, e também tinha uma questão pessoal, né? Que eu nunca fui uma pessoa assim que almejei trabalhar no judiciário, nunca passou isso na minha mente, né? Até porque minha área de formação é diferente da área jurídica. Então, assim, nunca foi um sonho para mim trabalhar, né, no judiciário, né? Não estou falando mal, né, do judiciário, que trabalhar no judiciário é ruim. Não estou falando isso, mas, assim, nunca foi um objetivo para mim, né? Assim, eu queria realmente era um cargo público, né? Não era nada assim, é, um sonho trabalhar no judiciário, né? E aí eu descobri, né, assim, estudando na internet, no YouTube mesmo, eu descobri o conceito de concurso escada, né? Que é o título da aula, né? Concurso escada, uma ótima estratégia. E aí, nesse âmbito dessa estratégia, é, vou definir aqui até para nivelar todo mundo, né? O conceito de concurso escada é uma estratégia, né, que você usa de passar em um cargo intermediário, talvez não é aquele cargo final que você almeja, né? Talvez não tenha aquele salário que você deseja assim, mas é um cargo intermediário para te dar uma tranquilidade, né? Você também conseguir fazer a reserva financeira para você investir e passar no cargo fim, né? Naquele que você vai aposentar as canetas, né? Então, então é bem dizer isso, o conceito de concurso escada, né? Então, na época eu quis, né, desejava, né, um cargo efetivo, né, já que eu estava no cargo temporário, né, do IBGE, que eu podia ficar até 3 anos, mas assim, quanto mais rápido eu passasse no cargo efetivo, para mim seria melhor, né? É, e aí, e aí surgiu a questão dos concursos municipais, né? Então, é, no Brasil, né, a gente tem a maioria dos concursos eles acontecem na esfera municipal, né? Então, quando você vê aqueles grandes cursinhos lá divulgando aquelas milhares de vagas de concurso, né, num dado ano, a maioria das oportunidades elas estão na esfera municipal, né? E por incrível que pareça, aqui ó, Brasil 5.570 municípios, né? E por mais assim estranho que pareça,
a maioria dos concurseiros, eles ignoram os concursos municipais, né? Você às vezes conversa com, né, eu tenho vários amigos que são concurseiros, eu faço mentorias, né, nessa área, então assim, eu tenho contato com várias pessoas, né, que estudam para concurso, e você vê que, em geral, a maioria das pessoas ignoram, né, os concursos municipais, né. E tem essa questão também da moda, né? Os cursinhos, eles investem muito em marketing e tudo, e eles criam meio que um mundo paralelo, né? Em que eles divulgam as oportunidades lá massivamente, né? Eles divulgam massivamente alguns determinados concursos, enquanto outros passam assim, despercebido, né? Então, uma dica que eu dou é essa questão, né, dos grandes cursinhos, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o marketing deles, né? Porque eles são uma empresa, né? Então, assim, eles estão olhando o interesse deles, né? É, então, eles direcionam os candidatos naqueles concursos que eles estão. Se você não sabe organizar seu estudo e se sente perdido, na descrição do vídeo tem o material da aula e o contato da minha mentoria, só mandar um oi lá no WhatsApp que conversamos sobre o seu caso. Corre lá que as vagas são limitadas. Vendendo um produto, né? Então, assim, você tem que pensar bem se aquilo que está sendo amplamente divulgado se é realmente viável estrategicamente para você, né? Porque porque muitas vezes, por exemplo, em geral, né, esses grandes cursinhos, eles divulgam concursos da esfera federal, né? Que são realmente concursos que, em geral, né? Em geral, tem exceções, mas em geral que tem as melhores carreiras, as melhores remunerações e tudo. Só que muitas vezes você está num estágio inicial de desenvolvimento de estudo. Então você ainda não tem o nível de conhecimento, o nível de maturidade para muitas vezes encarar um gigante desse aí, um concurso, né, de grande porte logo de cara, né? Então você tem que tomar muito cuidado aí com essa divulgação dos cursinhos, né? Então, assim, deixando um spoiler, né, para as próximas aulas, né? Tem concursos extremamente bons, né, com alta remuneração e uma concorrência relativamente mais baixa, e que por não ter essa, entre aspas, grife, né, por não ter essa cobertura midiática aí dos grandes cursinhos, acabam que passam despercebidos, mas no final eles são verdadeiros diamantes, né? Muitas vezes eles têm remunerações excelentes, é, carreiras muito boas e que por uma questão de não ser da moda, né? Não de ser muito divulgado pelos cursinhos e todos, esses concursos apresentam uma concorrência assim, bem inferior ao que eles deveriam ter realmente pelo que eles entregam, né? De fundamento. Então, muitas vezes é isso. Ó, os cursinhos divulgam esse diamante já lapidado, né? Agora o diamante bruto, geralmente os cursinhos não divulgam, né? Então, eu já fui aprovado em excelentes concursos desse estilo aqui, ó. São concursos que não tinham a mesma cobertura, quase ninguém falava, e no final tinha remunerações assim, e era uma carreira também excelente. Então, assim, com base nas informações, né, que eu descrevi acima, né, levando tudo isso em consideração, eu defini algumas estratégias, né, de quais concursos eu focaria visando uma aprovação mais rápida assim no cargo efetivo, né? Então eu foquei em concursos municipais, né, naquela etapa lá que eu estava, com o objetivo realmente de uma aprovação mais rápida, né? Então eu foquei também na questão dos municípios do estado onde eu morava, já que apesar de eu estar trabalhando, né, de forma
temporária lá no cargo temporário no IBGE, mas enfim, eu já não tinha uma remuneração tão alta assim a ponto de investir muito dinheiro na minha preparação, né? Então eu optei por concursos do estado que eu moro, né? Eu sou de Minas Gerais, então optei por concursos ali, principalmente na região onde eu morava, mas eventualmente se a passagem fosse barata, se eu achasse passagem barata, eu tentava concursos mais longe, mas sempre respeitando essa questão de ser no mesmo estado. É, então, assim, à medida que eu escolhi, né, a esfera que eu ia focar agora, é, eu fui pensando, né, tá, eu escolhi a esfera, que é a esfera municipal, e agora qual cargo que eu vou tentar, né? Qual cargo eu escolhi a esfera que eu vou tentar, mas quais seriam os cargos que eu iria focar? E essa é uma dúvida também, né, de muito concurseiro, assim. Qual concurso eu tento? Saiu uma oportunidade boa lá, tem várias especialidades, quais delas eu vou prestar o concurso? Então, isso eu vou abordar assim nas próximas aulas. Eu vou falar dessa questão aí, de qual cargo você estrategicamente tem que focar. Se quer acelerar a sua aprovação e deseja contar com a minha mentoria, é só clicar no link que está na descrição. Corre lá, que as vagas são limitadas. Se gostou do vídeo, aproveita e se inscreva no canal para não perder nada e deixa o like no vídeo para me ajudar. Tenho muito conteúdo top para vocês conquistarem a sonhada aprovação. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder no card acima. Vai ter a continuação desse vídeo, é só clicar e assistir. Não vai querer ficar de fora, hein? Bora lá, conferir!